Artigo 1º. Esta lei disciplina a formação e consulta a bancos de dados com informações de adimplemento, de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas, para a formação de histórico de crédito, sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Parágrafo único. Os bancos de dados instituídos ou mantidos por pessoas jurídicas de direito público interno serão regidos por legislação específica. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, considera-se: primeiro, banco de dados, em conjunto de dados relativo à pessoa natural ou jurídica armazenados com a finalidade de subsidiar a concessão de crédito, a realização de venda a prazo ou de outras transações comerciais e empresariais que impliquem risco financeiro. Segundo, gestor, em pessoa jurídica que atenda aos requisitos mínimos de funcionamento previstos nesta lei e em regulamentação complementar, responsável pela administração de banco de dados, bem como pela coleta, pelo armazenamento, pela análise e pelo acesso de terceiros aos dados armazenados. Terceiro, cadastrado, pessoa natural ou jurídica cujas informações tenham sido incluídas em banco de dados. Quarto, fonte, em pessoa natural ou jurídica que conceda crédito, administre operações de autofinanciamento ou realize venda a prazo ou outras transações comerciais e empresariais que lhe impliquem risco financeiro, inclusive as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e os prestadores de serviços continuados de água, esgoto, eletricidade, gás, telecomunicações e assemelhados. Quinto, consulente, em pessoa natural ou jurídica que acesse informações em bancos de dados para qualquer finalidade permitida por esta lei. Sexto, anotação, em ação ou efeito de anotar, assinalar, averbar, incluir, inscrever ou registrar informação relativa ao histórico de crédito em banco de dados, e sétimo, histórico de crédito, em conjunto de dados financeiros e de pagamentos, relativos às operações de crédito e obrigações de pagamento adimplidas ou em andamento por pessoa natural ou jurídica. Artigo 3º. Os bancos de dados poderão conter informações de adimplemento do cadastrado, para a formação do histórico de crédito, nas condições estabelecidas nesta lei. Parágrafo 1º. Para a formação do banco de dados, somente poderão ser armazenadas informações objetivas, claras, verdadeiras e de fácil compreensão, que sejam necessárias para avaliar a situação econômica do cadastrado. Parágrafo 2º. Para os fins do disposto no parágrafo 1º, consideram-se informações: primeiro, objetivas, naquelas descritivas dos fatos e que não envolvam juízo de valor. Segundo, claras, naquelas que possibilitem o imediato entendimento do cadastrado independentemente de remissão a anexos, fórmulas, siglas, símbolos, termos técnicos ou nomenclatura específica. Terceiro, verdadeiras, naquelas exatas, completas e sujeitas à comprovação nos termos desta lei, e quarto, de fácil compreensão, naquelas em sentido comum que assegurem ao cadastrado pleno conhecimento do conteúdo, do sentido e do alcance dos dados sobre ele anotados. Parágrafo 3º. Ficam proibidas as anotações de: primeiro, informações excessivas, assim consideradas aquelas que não estiverem vinculadas à análise de risco de crédito ao consumidor, e segundo, informações sensíveis, assim consideradas aquelas pertinentes à origem social e étnica, à saúde, à informação genética, à orientação sexual e às convicções políticas, religiosas e filosóficas. Artigo 4º. O gestor está autorizado, nas condições estabelecidas nesta lei, a: primeiro, abrir cadastro em banco de dados com informações de adimplemento de pessoas naturais e jurídicas. Segundo, fazer anotações no cadastro de que trata o inciso 1º do caput deste artigo. Terceiro, compartilhar as informações cadastrais e de adimplemento armazenadas com outros bancos de dados, e quarto, disponibilizar a consulentes a nota ou pontuação de crédito elaborada com base nas informações de adimplemento armazenadas, e b. o histórico de crédito, mediante prévia autorização específica do cadastrado. Parágrafo 4º. A comunicação ao cadastrado deve: primeiro, ocorrerem até 30 dias após a abertura do cadastro no banco de dados, sem custo para o cadastrado. Segundo, ser realizada pelo gestor, diretamente ou por intermédio de fontes, e terceiro, informar de maneira clara e objetiva os canais disponíveis para o cancelamento do cadastro no banco de dados. Parágrafo 5º. Fica dispensada a comunicação de que trata o parágrafo 4º deste artigo caso o cadastrado já tenha cadastro aberto em outro banco de dados. Parágrafo 6º. Para o envio da comunicação de que trata o parágrafo 4º deste artigo, devem ser utilizados os dados pessoais, como endereço residencial, comercial, eletrônico, fornecidos pelo cadastrado à fonte. Parágrafo 7º. As informações do cadastrado somente poderão ser disponibilizadas a consulentes 60 dias após a abertura do cadastro, observado o disposto no parágrafo 8º deste artigo e no artigo 15 desta lei.
Parágrafo 8º. É obrigação do gestor manter procedimentos adequados para comprovar a autenticidade e a validade da autorização de que trata a linha B do inciso 4º do caput deste artigo. Artigo 5º. São direitos do cadastrado. Primeiro, obter o cancelamento ou a reabertura do cadastro, quando solicitado. Segundo, acessar gratuitamente, independentemente de justificativa, as informações sobre ele existentes no banco de dados, inclusive seu histórico e sua nota ou pontuação de crédito, cabendo ao gestor manter sistemas seguros, por telefone ou por meio eletrônico, de consulta às informações pelo cadastrado. Terceiro, solicitar a impugnação de qualquer informação sobre ele erroneamente anotada em banco de dados e ter, em até 10 dias, sua correção ou seu cancelamento em todos os bancos de dados que compartilharam a informação. Quarto, conhecer os principais elementos e critérios considerados para a análise de risco, resguardado o segredo empresarial. Quinto, ser informado previamente sobre a identidade do gestor e sobre o armazenamento e o objetivo do tratamento dos dados pessoais. Sexto, solicitar ao consulente a revisão de decisão realizada exclusivamente por meios automatizados e sétimo, ter os seus dados pessoais utilizados somente de acordo com a finalidade para a qual eles foram coletados. Parágrafo 3º. O prazo para disponibilização das informações de que tratam os incisos 2º e 4º do caput deste artigo será de 10 dias. Parágrafo 4º. O cancelamento e a reabertura de cadastro somente serão processados mediante solicitação gratuita do cadastrado ao gestor. Parágrafo 5º. O cadastrado poderá realizar a solicitação de que trata o parágrafo 4º deste artigo a qualquer gestor de banco de dados, por meio telefônico, físico e eletrônico. Parágrafo 6º. O gestor que receber a solicitação de que trata o parágrafo 4º deste artigo é obrigado a, no prazo de até 2 dias úteis, primeiro, encerrar ou reabrir o cadastro, conforme solicitado, e segundo, transmitir a solicitação aos demais gestores, que devem também atender, no mesmo prazo, a solicitação do cadastrado. Parágrafo 7º. O gestor deve proceder automaticamente ao cancelamento de pessoa natural ou jurídica que tenha manifestado previamente, por meio telefônico, físico ou eletrônico, a vontade de não ter aberto seu cadastro. Parágrafo 8º. O cancelamento de cadastro implica a impossibilidade de uso das informações do histórico de crédito pelos gestores, para os fins previstos nesta lei, inclusive para a composição de nota ou pontuação de crédito de terceiros cadastrados, na forma do artigo 7º-A desta lei. Artigo 6º. Ficam os gestores de bancos de dados obrigados, quando solicitados, a fornecer ao cadastrado: primeiro, todas as informações sobre ele constantes de seus arquivos, no momento da solicitação. Segundo, indicação das fontes relativas às informações de que trata o inciso 1º, incluindo endereço e telefone para contato. Terceiro, indicação dos gestores de bancos de dados com os quais as informações foram compartilhadas. Quarto, indicação de todos os consulentes que tiveram acesso a qualquer informação sobre ele nos 6 meses anteriores à solicitação. Quinto, cópia de texto com o sumário dos seus direitos, definidos em lei ou em normas infralegais pertinentes à sua relação com gestores, bem como a lista dos órgãos governamentais aos quais poderá ele recorrer, caso considere que esses direitos foram infringidos, e sexto, confirmação de cancelamento do cadastro. Parágrafo 1º. É vedado aos gestores de bancos de dados estabelecerem políticas ou realizarem operações que impeçam, limitem ou dificultem o acesso do cadastrado previsto no inciso 2º do artigo 5º. Parágrafo 2º. Prazo para atendimento das informações de que tratam os incisos 2º, 3º, 4º e 5º do caput deste artigo será de 10 dias. Artigo 7º. As informações disponibilizadas nos bancos de dados somente poderão ser utilizadas para: primeiro, realização de análise de risco de crédito do cadastrado, ou segundo, subsidiar a concessão ou extensão de crédito e a realização de venda a prazo ou outras transações comerciais e empresariais que impliquem risco financeiro ao consulente. Parágrafo único. Cabe ao gestor manter sistemas seguros, por telefone ou por meio eletrônico, de consulta para informar aos consulentes as informações de adimplemento do cadastrado. Artigo 7º-A. Nos elementos e critérios considerados para a composição da nota ou pontuação de crédito de pessoa cadastrada em banco de dados de que trata esta lei, não podem ser utilizadas informações: primeiro, que não estiverem vinculadas à análise de risco de crédito e aquelas relacionadas à origem social e étnica, à saúde, à informação genética, ao sexo e às convicções políticas, religiosas e filosóficas. Segundo, de pessoas que não tenham com o cadastrado relação de parentesco de primeiro grau ou de dependência econômica, e terceiro, relacionadas ao exercício regular de direito pelo cadastrado, previsto no inciso 2º do caput do artigo 5º desta lei. Parágrafo 1º. O gestor de banco de dados deve disponibilizar em seu sítio eletrônico, de forma clara, acessível e de fácil compreensão, a sua política de coleta e utilização de dados pessoais para fins de elaboração de análise de risco de crédito.
Parágrafo 2º. A transparência da política de coleta e utilização de dados pessoais de que trata o parágrafo 1º deste artigo deve ser objeto de verificação, na forma de regulamentação a ser expedida pelo Poder Executivo. Artigo 8º. São obrigações das fontes. Terceiro, verificar e confirmar, ou corrigir, em prazo não superior a 2 dias úteis, informação impugnada, sempre que solicitado por gestor de banco de dados ou diretamente pelo cadastrado. Quarto, atualizar e corrigir informações enviadas aos gestores, em prazo não superior a 10 dias. Quinto, manter os registros adequados para verificar informações enviadas aos gestores de bancos de dados, e sexto, fornecer informações sobre o cadastrado, em bases não discriminatórias, a todos os gestores de bancos de dados que as solicitarem, no mesmo formato e contendo as mesmas informações fornecidas a outros bancos de dados. Parágrafo único. É vedado às fontes estabelecer políticas ou realizar operações que impeçam, limitem ou dificultem a transmissão a banco de dados de informações de cadastrados. Artigo 9º. Ao compartilhamento de informações de adimplemento entre gestores é permitido na forma do inciso 3º do caput do artigo 4º desta lei. Parágrafo 1º. O gestor que receber informação por meio de compartilhamento equipara-se, para todos os efeitos desta lei, ao gestor que anotou originariamente a informação, inclusive quanto à responsabilidade por eventuais prejuízos a que der causa e ao dever de receber e processar impugnações ou cancelamentos e realizar retificações. Parágrafo 2º. O gestor originário é responsável por manter atualizadas as informações cadastrais nos demais bancos de dados com os quais compartilhou informações, sem nenhum ônus para o cadastrado. Parágrafo 4º. O gestor deverá assegurar, sob pena de responsabilidade, a identificação da pessoa que promover qualquer inscrição ou atualização de dados relacionados com o cadastrado, registrando a data desta ocorrência, bem como a identificação exata da fonte, do nome do agente que efetuou e do equipamento ou terminal a partir do qual foi processada tal ocorrência. Artigo 10. É proibido ao gestor exigir exclusividade das fontes de informações. Artigo 12. As instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil fornecerão as informações relativas às suas operações de crédito, de arrendamento mercantil e de autofinanciamento realizadas por meio de grupos de consórcio e a outras operações com características de concessão de crédito somente aos gestores registrados no Banco Central do Brasil. Parágrafo 3º. O Conselho Monetário Nacional adotará as medidas e normas complementares necessárias para a aplicação do disposto neste artigo. Parágrafo 4º. Ao compartilhamento de que trata o inciso 3º do caput do artigo 4º desta lei, quando referente a informações provenientes de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, deverá ocorrer apenas entre gestores registrados na forma deste artigo. Parágrafo 5º. As infrações à regulamentação de que trata o parágrafo 3º deste artigo sujeitam o gestor ao cancelamento do seu registro no Banco Central do Brasil, assegurado o devido processo legal, na forma da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Parágrafo 6º. O órgão administrativo competente poderá requerer aos gestores, na forma e no prazo que estabelecer, as informações necessárias para o desempenho das atribuições de que trata este artigo. Parágrafo 7º. Os gestores não se sujeitam à legislação aplicável às instituições financeiras e às demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, inclusive quanto às disposições sobre processo administrativo sancionador, regime de administração especial temporária, intervenção e liquidação extrajudicial. Parágrafo 8º. O disposto neste artigo não afasta a aplicação pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, na forma do artigo 17 desta lei, das penalidades cabíveis por violação das normas de proteção do consumidor. Artigo 13. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei, em especial quanto: primeiro, ao uso, à guarda, ao escopo e ao compartilhamento das informações recebidas por bancos de dados. Segundo, aos procedimentos aplicáveis aos gestores de banco de dados na hipótese de vazamento de informações dos cadastrados, inclusive com relação à comunicação aos órgãos responsáveis pela sua fiscalização, nos termos do parágrafo 1º do artigo 17 desta lei, e terceiro, ao disposto nos arts 5º e 7º-A desta lei. Artigo 14. As informações de adimplemento não poderão constar de bancos de dados por período superior a 15 anos. Artigo 15. As informações sobre o cadastrado constantes dos bancos de dados somente poderão ser acessadas por consulentes que com ele mantiverem ou pretenderem manter relação comercial ou creditícia. Artigo 16. O banco de dados, a fonte e o consulente são responsáveis, objetiva e solidariamente, pelos danos materiais e morais que causarem ao cadastrado, nos termos da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Artigo 17. Nas situações em que o cadastrado for consumidor, caracterizado conforme a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Proteção e Defesa do Consumidor, aplicam-se as sanções e penas nela previstas e o disposto no parágrafo 2º.
Parágrafo 1º. Nos casos previstos no caput, a fiscalização e a aplicação das sanções serão exercidas concorrentemente pelos órgãos de proteção e defesa do consumidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, nas respectivas áreas de atuação administrativa. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto no caput no parágrafo 1º deste artigo, os órgãos de proteção e defesa do consumidor poderão aplicar medidas corretivas e estabelecer aos bancos de dados que descumprirem o previsto nesta lei a obrigação de excluir do cadastro informações incorretas, no prazo de 10 dias, bem como de cancelar os cadastros de pessoas que solicitaram o cancelamento, conforme disposto no inciso 1º do caput do artigo 5º desta lei. Artigo 17. A quebra do sigilo previsto na Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, sujeita os responsáveis às penalidades previstas no artigo 10 da referida lei, sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Artigo 18. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.